Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Para a gente é sempre uma alegria estarmos aqui falando a respeito do amor de Deus, da sua palavra. E a gente está muito feliz em saber que você, aonde você estiver nesse momento, está tendo a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar aprendendo a palavra de Deus. Estamos num tempo que é necessário cada vez mais nos alicerçarmos nesta verdade que nos sustenta, que nos fortalece, para que nós venhamos passar pelas lutas, pelas dificuldades dessa vida. Nós estamos hoje na nossa lição de número 1 da nossa revista. Vamos estar falando a respeito da missão da igreja. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Em qual desses aspectos nós nos enquadramos e como nós estamos agindo no mundo moderno, no século 21. Nós estamos com uma vida assim bastante corrida, cheia de afazeres, mas aonde está a missão da igreja, que é você e eu e você. Então nós vamos estar hoje falando a respeito desse assunto na nossa lição. Damos a boas-vindas a cada um de vocês, que Deus nos abençoe. A gente vai estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor orientação do seu Santo Espírito nesse estudo. Onde que você estiver, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos e engrandece o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo bem que o Senhor tem nos feito e somos gratos, Pai, nesse dia pela tua bondade, pela tua palavra que será ministrada em nosso coração. Abençoa profundamente os seus filhos, abençoa as famílias, toma nas tuas mãos cada lar, toma nas tuas mãos os teus líderes, Pai, na tua casa, o corpo de oficiais, abençoa os idosos, toma nas tuas mãos, meu Pai amado, os órfãos, viúva, abençoa também as crianças, os adolescentes, a tua igreja na face da terra, aqueles que vão estar ouvindo, Pai, esta mensagem, que o Senhor possa tocar no profundo do seu coração. E que nós venhamos, meu Pai amado, nesse dia aprender mais do Senhor e venhamos, meu Pai amado, fazer uma autorreflexão. A que ponto nós estamos servindo ao Senhor com um coração sincero e com uma missão verdadeira? Entregamos nas tuas mãos, na certeza que o Senhor é Deus poderoso para agir em nosso favor. Com o perdão dos nossos pecados, te glorificamos em nome de Jesus. Pois bem, aí na nossa lição de número 1, nós temos como texto da lição, do nosso estudo, livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 1 ao 11. Vou estar lendo para os irmãos. E depois nós vamos estar explanando os pontos dessa lição para os irmãos dentro desse contexto de Atos capítulo 1 e também no capítulo 2 e mais os versículos complementares que nós vamos estar citando. Amém? Diz assim o texto de Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, discerniu-lhes que não se ausentasse, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco o puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Então, aqui na nossa revista vai dizer assim, recebereis poder. O poder que Deus dá através do Espírito Santo é purificador porque nos limpa e purifica de todo o pecado. Criador porque nos faz nova criatura. Capacitador
porque nos ajuda a definir e a desenvolver os nossos talentos e dons para o serviço do Evangelho. É um poder que gera na vida espiritual do crente um desejo insaciável e intenso de compartilhar com os outros a palavra de Deus. Então, só nesse texto aqui no início da nossa revista, já nos deixa constrangido do tamanho da missão que nós possuímos face ao poder que nós acreditamos, confiamos e cremos no nosso Deus. Se ao receber poder, esse poder nos garante tudo isso, vejamos em que área nós estamos talvez falhando. Na área em que nós não nos tornamos ainda purificados, consagrados à obra do Senhor, separados para fazer a vontade de Deus? Ou esse poder também não nos tornou nova criatura, ainda temos conosco as ferrugens ou os traços do tempo da carne, que sobrepõem sobre a vida espiritual que nós consideramos tê-los? Porque a Bíblia vai dizer que se nós andemos no Espírito, vivamos no Espírito. Então esse poder ele precisa pressionar a carne contra si mesmo e mortificá-la na cruz com Jesus Cristo e nós viver para a glória do teu nome. Esse é o poder do qual se trata aqui. Esse poder que nos dê também a vontade intensa, imensa e insaciável de pregar o Evangelho, seja em qualquer momento, com ou sem pandemia, com ou sem emprego, com ou sem comida na despensa, com ou sem trabalho, sem saúde. É o poder. É o poder que confunde qualquer ser humano que vive segundo o curso da naturalidade desse mundo. Nós que vivemos o tempo sobrenatural, precisamos viver esse poder. Então é assim que nós iniciamos esse estudo sobre a missão da igreja e pegando um gancho para que nós venhamos estar alerta a respeito dessa grande comissão. O livro, ele foi escrito por um personagem muito especial, que foi o médico Lucas, e aqui na revista vai trazer aqui uma introdução falando a respeito dele. E vai dizer assim: o livro de Atos dos Apóstolos começa com uma introdução que passa naturalmente para a parte mais importante do livro, a história do começo da igreja. Lá no ponto 4 diz assim: a ascensão dos quatro evangelhos, somente Lucas e João se referem à ascensão de Jesus. Foi elevado às alturas. No Novo Testamento, somente o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dão ênfase à ascensão como pré-condição necessária para a dádiva do Espírito Santo e para que a igreja cumpra a sua missão. Então, a dádiva do Espírito Santo ela só poderia ocorrer com a ascensão de Jesus Cristo. Então, somente o livro de Atos, por intermédio aí do médico Lucas, o escritor desse livro, assim como do Evangelho de Lucas, ele cita isso em Lucas 24, versículo 44, 40 e 53, vai falar a respeito desse conceito importante para o começo da igreja. Jesus Cristo ele fala lá em João 14, do versículo 16 ao 18, o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, mas você pode receber. Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o poder de Deus dentro de nós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Então a igreja, ela inicia o seu papel na terra, a sua missão, com a presença do Espírito Santo em nós. Para isso era necessário que Jesus subisse aos céus. Então aí no ponto 7 ainda da nossa introdução vai dizer assim: a versão em Atos da grande comissão exorta os cristãos a serem testemunha de Cristo. Atos 1, 8 e 4, 13. Lucas parece querer frisar a semelhança entre Jesus e seus seguidores. A missão da igreja começa com a missão de Jesus. Ainda que seja tão importante o Pentecoste em Atos 2, é bem notório que a igreja começa com o ministério de Jesus, com a comunidade dos seus seguidores. Embora seja importante a obra do Espírito Santo em Atos, Lucas deixa bem claro
que ela é a dádiva de Cristo à sua igreja. Então nós dependemos, precisamos do Espírito Santo para que a habitação de Deus permaneça em nós e que nós tenhamos assim força para nós continuarmos nesse caminho. Ponto 1. A missão da igreja começa com Cristo, né? Já referindo-se a Atos capítulo 1, versículo 1 ao 7. O texto diz assim: o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todos os cristãos estão envolvidos numa missão, a missão de levar Cristo ao mundo. A letra B aí diz assim: ele é o Cristo vivo. Lucas recorda a dramática verdade nesta simples palavra: se apresentou vivo. Versículo 3. Esta é a nossa missão, apresentar o Cristo ressurreto a um mundo morto em pecado. A nossa missão, pois, é anunciar esta tremenda mensagem: Cristo está vivo. Queridos, parece até muito tranquilo a gente afirmar isso. Cristo está vivo. Mas na época em que ocorreu esses fatos, era muito difícil para as pessoas, assim como nos dias de hoje, acreditar num Deus poderoso, num Deus que salva, num Deus que vai levar uma igreja para morar consigo eternamente. Porque o personagem central dessa fé, segundo o entendimento das pessoas daquela época, era um homem derrotado. Era um homem que morreu, simplesmente morreu. A cruz era um método horrível para usar para julgar um criminoso. Já começa por aí. Jesus ele foi julgado como um criminoso. Por isso, algumas pessoas tinham vergonha desse Cristo. Não se utilizava a palavra o Cristo da cruz, porque era o Cristo que, segundo o entendimento humano, era de uma pessoa derrotada, fracassada, morreu como qualquer um, como um criminoso, foi tomado como um malfeitor. Então, a crucificação era um método romano, né? Não era judeu, era um método de julgamento romano, que era aplicado como pena de morte para algumas pessoas, para aquelas que tinham cometido os mais horrendos crimes dentro da sociedade. E Jesus estava ali, sendo julgado como aquele que tinha cometido um dos piores crimes dentro da sociedade da sua época. Mas quem era que tinha cometido os piores crimes na sociedade? Eu, você. Ele estava ali no nosso lugar. Por isso que Paulo vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem. A Bíblia ainda vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, 18, o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, nós precisamos apresentar esse Cristo vivo, Salvador, ressurreto, um Cristo vitorioso que nos concede a nossa vitória e a nossa vida eterna. Então é essa uma das nossas missões. É uma marca que eu e você precisamos carregar, de um Cristo poderoso. Aí na parte C, nossa missão é espiritual. Esta não foi uma ideia de fácil compreensão para os discípulos. Eles esperavam vitórias militares e não conquistas espirituais. Quando perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaurareis o reino de Israel? Mesmo agora, após 2000 anos de herança cristã, parece que temos a mesma dificuldade em recordar que a nossa missão é espiritual. Então, hoje se pergunta, quando nós oramos, quando nós clamamos, talvez dentro de nós arde aquela ideia de que Cristo vai fazer justiça aqui na terra agora. Vai ouvir minha oração, vai acabar com as doenças, vai acabar com o desemprego, vai acabar com as mortes, vai acabar com o sofrimento, com a fome. Talvez dentro de mim, dentro de você, nós oramos com a consciência voltada para isso. São vitórias terrenas. Essa dificuldade também tinha os homens do passado. Por isso eles perguntavam. Eles estavam cansados dos romanos, da sua política, da sua economia, dos impostos que eles cobravam. Não é muito parecido com os dias de agora?
Nós queremos nos ver livres dos corruptos, daqueles que praticam mal, daqueles que nos sugam o nosso salário no final do mês. Isso é uma missão terrena. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, o seguinte: porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só isso. Mais nada. É viver a graça do Senhor. E dia após dia, glorificar o teu santo nome. Até que chegue aquele grande dia quando Ele vai nos chamar para vivermos, então, uma vida realmente que nós merecemos. Sem morte, sem choro, sem ranger de dentes, sem doença, sem desemprego. É isso. Continuando aí, ponto 2. A missão da igreja expande-se em todos os sentidos. Alguém sugeriu que um seixo pode ser considerado como um símbolo religioso. Quando atirada à água, produz círculos que vão expandindo. Esta foi a profecia e a realidade na igreja do primeiro século. Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ser testemunha. Não é algo muito fácil também, mas está enquadrado dentro da nossa missão como igreja. Porque para vivermos isso, é necessário que nós sejamos um povo, uma igreja no sentido eu, meu coração, minha vida pessoal, não é o templo, as portas, as paredes, mas nós fazendo aquilo que apraz ao nosso Deus. Fazendo com que o nosso Deus se sinta feliz com as nossas atitudes e comportamento. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, vai dizer assim: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Será que nós temos tido dificuldade ou facilidade em viver isso? Não é só palavra, não é só discurso. Será que nós temos falado de tudo quanto nós ouvimos a respeito da palavra, dos ensinamentos, seja na igreja, no culto, nas lives, nas escolas bíblicas, nas pregações, seja na televisão, rádio, e falado disso, confirmado, crendo que isso salva as pessoas? É a nossa missão, é o nosso ID. Ou será que nós temos utilizado, talvez, os nossos meios comunicativos, a nossa fala, o nosso WhatsApp, as redes sociais, para falarmos do comportamento dos outros, quando nós temos a oportunidade de falar do comportamento de Cristo, que é inconfundível, que é perfeito, que é tremendo e poderoso. Quantas pessoas estão perdendo tempo nas redes sociais para criticar A, B, C, falar de pastor, falar de oficiais, falar de denominação A, B, C, D, quando poderíamos estar falando do amor de Deus que salva. Então isso é ser testemunho. Isso é dar testemunho. E aí, prosseguindo, na letra A, do ponto 2, diz assim, mudança de sentido. Já no segundo parágrafo vai dizer assim, no Antigo Testamento, julgavam que era um plano original de Deus que o povo escolhido fosse ativo no campo missionário. Sua inabilidade de levar a cabo esse mandato é ilustrado pela relutância de Jonas em levar a mensagem de Deus a Nínive. Mas quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele atirou o seixo à água, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, nós podemos ver o quê? Que quando nós utilizamos o personagem de Jonas como exemplo da inabilidade do povo de Israel de pregar o Evangelho ou de levar Deus às outras nações, porque até então, quando saíram do Egito e foram reconhecidos que foram retirados de lá com mão forte, talvez nasceu um orgulho dentro de si. Deus é só meu. Mas Deus já tinha dado uma missão para que outros povos fossem alcançados e Israel passasse a ser um modelo de povo para o restante do mundo. Deus não queria a exclusividade de um povo. Deus queria todos. Ele veio para todos. O Evangelho é para todos. Não existe aqueles que vão morar no céu e no inferno para Deus. Mas todos aqueles que creem no seu nome, no seu poder,
dar-lhe o direito de ser herdeiro da promessa divina. Então Jonas, ele não gostou, na sua história lá do livro de Jonas, ele não gostou quando Deus decidiu não destruir mais a cidade de Nínive e dar para ela mais uma oportunidade. E chamou Jonas, o profeta, chamou eu e você, o profeta, para dizer a um povo que mata criança, que faz coisas horríveis com seus inimigos quando capturado, para dizer: Deus te ama. E o que Jonas faz? Não vai. Deus observa que Jonas não quis embarcar nessa missão. Não, isso eu não vou fazer. Falar para os ninivitas que Deus quer amá-los? Falar para os meus inimigos, para o meu vizinho, para aqueles que me fez mal, para aquele que fez fofoca de mim, para aquele que levantou falso testemunho de mim, que Deus o ama e quer salvar? Jonas embarcou no navio para fugir da presença de Deus e da missão que tinha sido posto sobre os seus ombros. E aí ele então pega o navio para Jope, seguindo a direção oposta. Mas Deus tratou com ele e colocou ele de volta no seu caminho. É uma história muito contada para criança, mas que precisa ser contada para mim e para você todos os dias. Então, quando Deus trata com Jonas, nós esquecemos que foi um processo doloroso, em que ele pôde, durante o tempo que ele passou ali na boca do grande peixe, refletir a respeito da sua missão e do propósito de Deus para com a sua vida. Jesus Cristo, ele fez isso por mim e por você. Quando ele passou 3 dias naquele túmulo, e ele no 3º dia ressuscitou, com a vitória garantida para que eu e você não tivéssemos mais dificuldade para pregar esse grande amor e fazermos com que essa missão fosse completa na nossa geração. Amém? Então aí continuando, a letra B, grandes barreiras. O alcance dessa promessa é mais do que geográfico. Algumas barreiras deveriam ser transpostas antes que o cristianismo pudesse ultrapassar as grades do seu berço, o judaísmo. Os crentes precisariam aprender uma nova linguagem, aceitar novas culturas e fazer amizade com pessoas cuja cor da pele era mais escura ou mais clara do que a dele. Em casa, o lugar mais difícil de testificar. Vejamos que Jesus Cristo, ele foi o princípio dessa igreja. E ele deu o exemplo. Nós podemos observar a história de João capítulo 4, o encontro de Jesus Cristo ali com a mulher samaritana. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, mas Jesus foi lá. Segundo o escritor MacArthur, ele observa o seguinte: os samaritanos representavam uma ofensa tão grande que eles nem queriam pôr os pés na Samaria. Embora a rota mais curta atravessasse essa província, os judeus nunca usavam esse caminho. Eles tinham a própria trilha que ia do norte da Judéia a leste do Jordão, entrando na Galileia. Jesus bem poderia ter seguido por esta rota, muito usada, que unia a Judéia à Galileia. Mas por que Jesus resolveu passar por dentro de Samaria? Um povo que, segundo o costume da época, os judeus não o suportavam. A questão era, Jesus necessitava ir por aquele caminho e chegar numa cidade samaritana de nome Sicá, porque precisava atender um compromisso divino junto ao poço de Jacó. Nós vamos atender ao compromisso divino ou não vamos? Vamos viver no nosso orgulho como Jonas viveu? Eu não consigo, eu não posso, eu não aguento, eu não suporto. Bater pezinho. Ou nós vamos cumprir a missão? Mesmo que nós tenhamos que passar por dentro ou por fora, ou no caminho daqueles que um dia levantaram a mão contra nós. Quantas pessoas nós estamos vendo por aí trocando de calçada? Quantas pessoas nós estamos vendo entrando por uma porta e saindo por outra porque viu aquela ou aquele que não gosta
usando rotas, atalhos, trilhas, para não ter que se esbarrar, às vezes até com o irmão. Mas Jesus, ele vai lá na ferida, ele vai direto no poço de Jacó, aonde se encontrava uma pessoa que necessitava de uma palavra de vida, de uma palavra que viesse libertar das suas mazelas. Eu e você somos esses que agora precisamos realizar essas rotas. Jesus Cristo usa uma grande estratégia de falar para os discípulos: vão comprar comida na cidade. Vai lá comprar comida na cidade. Tinham acabado de comer. Eles foram lá comer, foram lá comprar. Foram os 12 para comprar comida. Para Jesus ficar sozinho e fazer isso. Para Jesus conseguir entrar naquela cidade sem ser interpelado. Porque seriam certamente os primeiros, os discípulos, a dizer: Senhor, tu vai entrar aí? Você vai ter coragem de ir por esse caminho? Nós não passamos aí. Quantas vezes Pedro se levantou para pedir para Jesus Cristo não falar nada? Para de falar de morte, Senhor. Para de falar disso. Isso não vai acontecer contigo. E Jesus respondia: Pedro, Pedro, o diabo vai te ser andar, Pedro. Nós precisamos ter um discernimento. Senão nós não vamos fazer a vontade do Pai e nem vamos cumprir com a missão que nos foi dada, já que nós falamos que recebemos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. É para nos compungir, é para nos motivar, incentivar a fazer essa vontade, sem pensar nas consequências como humano, mas pensar na consequência no mundo espiritual. Porque não nos importa que os nossos inimigos, seja qual for, se nós tivermos, se assim nós podemos falar, ou aquelas pessoas que se levantaram contra nós, também tenham a oportunidade de receber a graça de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós éramos inimigos de Deus também. Eu e você éramos inimigos de Deus. A gente andava em caminhos tortos e entristecíamos o nosso Pai. E foi por causa de mim, por causa de você, que ele estava lá na cruz. Não foi por causa de outro, foi por causa de mim. Amém? Então, nós continuando aí. Um grande desafio, letra C. Qual é o grande desafio? Testemunhar. A palavra grega traduzida por testemunha tem a mesma raiz que Marte, a espécie de testemunha que Cristo deseja que sejamos, que está pronta a dar a vida para reforçar o seu testemunho. Então, quando nós usamos a palavra testemunho, a gente está falando do Marte, daquele que dá sua própria vida, em prol daquilo que ele acredita ser a verdade. O apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz um texto muito conhecido de todos nós, e gostamos de citar, mas nós não sabemos muitas das vezes o peso, qual é. Ele diz o seguinte: porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Ou em outra versão, é ganho. Então isso é ser mártir. Isso é dar testemunha. Vale a pena nós entrarmos nos becos, vale a pena a gente falar com aquele que está na esquina vendendo a droga, ou com aquele que está vivendo uma vida torta, com uma mulher que talvez está na prostituição, ou com um homem que talvez está na bebedeira, para dizer que Jesus Cristo salva e quer morar dentro do seu coração. Aí na parte 3, já encerrando a nossa aula, letra A diz assim: a esperança em Jerusalém. Esta foi a ordem que Jesus lhes deu. Havia muitos motivos para deixarem Jerusalém. Cristo ordenou que ficassem e esperassem pelo cumprimento da promessa do Pai. Para quê? Primeiro, para haver unidade. O plano de Cristo era organizar seus amigos num corpo unido, depois de sua partida. Letra C, chamada a realidade. Quando Cristo desapareceu nas nuvens, os discípulos podiam passar a vida olhando para o céu e para o passado, mas a missão da igreja é dirigida a pessoas e não a lugares. Não importa quão sagrados sejam, e nem é dirigida a ideia, por mais espirituais que pareçam, somos chamados para um mundo de pessoas e lugares reais. Então muitos estão aí, indo talvez para Israel, para ver túmulo, para ver isso, para ver aquilo outro. A gente acha até muito interessante, porque nos faz recordar, memorizar a respeito das passagens bíblicas
Mas não é isso que nos torna mais espirituais ou santificados na presença de Deus. Muito pelo contrário. É nós termos conhecimento daquele que nós afirmamos ser o nosso Deus e sermos corretamente entendidos de que nós precisamos fazer justamente aquilo que Ele deixou para nós como missão. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E fazer discípulos. Ensinando para que eles possam então se tornar também um discipulador. Esta é a grande missão da igreja. Nós estamos encerrando essa aula. Mais tarde, às 19h30, nós vamos estar na nossa live. Eu convido todos vocês a estarem participando conosco. Nós vamos ter um debate a respeito dessa aula. Vou deixar para você o nosso tema de hoje, tá bom? E nós, hoje, às 19h30, estaremos no Google Meet. Participe, convide os amigos. Vou estar postando o link lá no nosso grupo para que você possa entrar às 19h30. Não esqueça, vamos estar juntos. Vai valer a pena nós estarmos falando a respeito desse tema e ouvindo os irmãos sobre o que os irmãos acreditam e acham ser a missão em suas vidas nos dias de agora. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, te agradecemos. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esta palavra. Nós te glorificamos porque a missão que é dada precisa ser cumprida. E nós cumprimos porque nós temos o Espírito Santo que nos encoraja e nos sustenta, meu Pai amado, nos momentos difíceis. Não importa seja qual for a circunstância que nós estamos atravessando, nós queremos agradar o teu coração. Queremos alegrar o Senhor porque o Senhor primeiro nos amou e fez essa missão por nós. O Senhor é aquele que nos resgatou. E por isso nós queremos te honrar e te glorificar. Entrego cada um dos teus filhos que nesta hora, nesse momento, ó Deus, ouviram a transmissão desta palavra. Aqueles que não te conhecem, que não sabem que o Senhor é todo-poderoso para agir, talvez aqueles que se encontram desviados, que estão ouvindo esta mensagem, que possam se encontrar contigo, ter um arrependimento e consertar as suas vidas na tua presença. Tu és poderoso para isso. Nós abençoamos, meu Pai amado, cada lar e cada família, e te bendizemos por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até mais tarde, em nome de Jesus.